boa noite. Estamos ao vivo aqui na live Cleverson Vale e queremos convidá-lo para estar conosco nesta live hoje. Hoje teremos uma conversa muito interessante com o pastor Leandro Tarracata. Ele, que é líder da Igreja Bíblica Brasileira, vai estar conosco hoje aqui. Quero agradecer a todos que estão chegando. Deus abençoe a sua vida, pastor Wilson Martins, Ângelo Miolo e todos que estão chegando aqui. Deus abençoe. Faça o seguinte, me ajude aí. Coloque aí o dedo neste asa delta, o aviãozinho, como você queira, e convide os seus amigos. Convide para participar desta live, para assistir a entrevista com o pastor Leandro Tarracata. Convide aí os seus amigos para participar da live conosco nesta noite, ok? Estamos aguardando o pastor Leandro chegar e assim que ele chegar, estaremos dando início então à nossa live, à nossa entrevista com o pastor Leandro Tarracata da Igreja Bíblica Brasileira. Eu quero lembrar que quarta-feira, eu vou conversar com o professor Marcos Paixão. Ele que é formado em História, tem mestrado em História. Ele vai falar sobre a história dos batistas particulares, como começou o movimento batista, como chegou ao Brasil. Então vale a pena ouvir, quarta-feira às 21 horas. Quero mandar um abraço aí ao meu irmão Clériston Vale, que está conosco aí. Daqui a pouquinho, o pastor Leandro Tarracata, nessa entrevista de hoje. Ele que é autor, conferencista, teólogo, com mais de 10 livros publicados, focando principalmente em realização pessoal e desafios da vida do ponto de vista teológico. Ok? Estamos no aguardo aí do pastor Leandro e daqui a pouquinho vamos dar início à nossa entrevista com o pastor Leandro. Wagner Kuller, meu amigo pastor Wagner, tudo bem? Um forte abraço, muito obrigado por estar aqui. Daqui a pouquinho, o pastor Leandro chegou, deixa eu convidá-lo. Boa noite, pastor Leandro, tudo bem? Boa noite, pastor. Como é que está? Me ouve bem? Graças a Deus bem. Apesar da pandemia, todos nós estamos aí vivendo, né, esses momentos difíceis, mas Deus tem nos dado graça, temos caminhado na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria recebê-lo aqui em nossa live, pastor Leandro Tarracata. A primeira dúvida minha é o seu sobrenome. Qual a origem desse sobrenome? Pastor, primeiro, muito obrigado pelo honroso convite, pela oportunidade de conversar um pouco contigo aqui, com os nossos irmãos queridos. Meu avô era de ascendência árabe e imigrante português e trouxe esse nome. O que é curioso é que muitas pessoas que ouvem um programa de rádio, né, por não me conhecerem pessoalmente. Hoje menos, por causa das tecnologias novas, as redes sociais, mas no passado, eles me ouviam falando no rádio Leandro Tarracata, de Mogi das Cruzes, e eles tinham certeza que eu era descendente de japonês. Japonês. É isso aí. O sobrenome lembra muito, né? Tanaka, Takahashi, origem japonesa, mas não tem nada a ver com a origem japonesa, é árabe, é isso? Exatamente, é um nome português de ascendência árabe, né? Transliterado para a língua portuguesa. Uhum. Quero mandar um abraço a todos os amigos que estão chegando, vários pastores, amigos aqui. Eu estou chegando aqui o pastor Ailton Amorim, que é o nosso presidente do Conselho de Educação Teológica da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Um abraço, pastor Ailton, obrigado aí. Também
Estou vendo aqui, minha tia, olha aí, minha tia Olha, Salma Luiza, meu irmão Clériston, muitos outros que estão conosco. Convide aí mais pessoas, a conversa hoje será interessante com o pastor Leandro. Pastor Leandro, a nossa live, além das pessoas já estarem aqui conosco, ela fica gravada e muitas pessoas terão acesso. Eu quero fazer uma breve apresentação do pastor. Pastor Leandro Taka é autor, conferencista, teólogo com mais de 10 livros publicados, focando principalmente em realização pessoal e desafios da vida do ponto de vista teológico. Alguns de seus títulos incluem Família, Projeto de Deus, Espiritualidade Autêntica, Forjando Vencedores e Como Sobreviver à Crise Financeira. Ele tem mestrado em Ciências Cristãs e doutorado em Teologia. Por 25 anos, pastor Leandro tem ensinado teologia, realizado conferências e liderado igrejas no Brasil e no exterior. Após 10 anos exercendo o pastorado de igrejas locais, passou a dedicar-se também à produção de textos, programa de rádio e televisão. Pastor Leandro é um líder em network internacional desde a Ásia, América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa e África. E todos os anos, suas palestras são ouvidas em igrejas, empresas, associações, escolas, entre outros segmentos, como, por exemplo, a Polícia Militar. Pastor Leandro é pastor da Igreja Bíblica Brasileira e também dirige o ABK, ou estou enganado? A ABK ainda dirige, né? sim, sim, desde Ok. 2013. Muito bem, pastor. Eu quero começar bem no início mesmo, para as pessoas conhecerem mais o pastor Leandro. Como que foi a sua conversão, pastor Leandro? Como o pastor conheceu a Cristo? Já nasceu em lar cristão ou a conversão foi tardia, na adolescência, na juventude? Conte um pouquinho para nós. Sim, pastor, essa é uma lembrança que me traz sempre muito carinho e muita alegria. Eu venho de uma família fortemente romanista, meu avô, como disse, imigrante português, e nós vivíamos num ambiente fortemente religioso. Sabia muito de religião, de dogmas, de ideias religiosas, de práticas, mas não tinha nenhum relacionamento com Cristo, nenhum relacionamento com Deus. É quando culmina numa crise conjugal dos meus pais, que acabou havendo uma dissolução, que uma crise existencial, ainda na adolescência, se instaurou no meu coração, nas minhas emoções, e eu acabei me tornando um suicida potencial. A única coisa que eu pensava era em tirar a minha vida. E um amigo muito querido chamado Fábio, que era de família evangélica, eu tinha aprendido sempre a não gostar de evangélico, e na época de protestantes, mas eu gostava do Fábio, que era um rapaz muito legal, um colega muito bacana. Ele aparece em casa numa quinta-feira, quando eu imaginava que seria o dia ideal para tirar minha própria vida, porque não tinha ninguém em casa naquela noite. E o Fábio me aparece no portão e diz: Leandro, eu quero te fazer um convite. Eu falei: é coisa de crente, Fábio? Ele disse: não é, mas nós vamos num lugar onde tem muita menina bonita. Então eu brinco até hoje o seguinte: quando você é adolescente, você quer morrer, mas está com os hormônios à flor da pele ali, conhecer uma menina bonita antes de morrer não era uma má ideia. Então eu fui. Mas eu digo com um sorriso hoje que o Fábio mentiu, porque naquela reunião não tinha nenhuma menina bonita. Claro, a minha esposa Julie não estava lá, mas, francamente, o que eu não buscava naquele dia, eu encontrei, ou eu fui encontrado, porque eu ouvi o suficiente da mensagem do Evangelho de Jesus e entendi qual era a minha grande necessidade na vida. E ali foi o grande divisor de águas, e eu fui a primeira pessoa da minha família a colocar a fé em Jesus como único, suficiente Salvador, e o resto, como dizem, é história. Qual a idade o pastor tinha na época? A idade, 14 anos. 14 anos, foi na adolescência. O senhor é de origem aqui mesmo de Mogi, nascido em Mogi? Não, eu sou suzanense, a cidade vizinha, né? Para nós que moramos aqui, a gente sabe que dá uns 20 minutinhos até. E, aliás, pastor, eu Sim. brinco que não dá para ser mais suzanense que eu, porque eu nasci na Santa Casa de Misericórdia de Suzano.
Olha aí. É praticamente Mogi, de Mogi, né? É do lado, colado, né? Quase que faltou pouco para nascer em Mogi. É, não, é verdade, Porque mas Suzano pertencia a Mogi alguns anos atrás, não é isso? isso, exatamente. Mas eu já Uhum. consegui visto permanente em Mogi também, tenho visto, fico tranquilo aqui. Amém. Pastor, como que nasceu a Igreja Bíblica Brasileira? Que ano que ela foi plantada no Brasil e ela vem de fora? E foi iniciativa de quem? Como que começou a denominação bíblica brasileira? O movimento bíblico é um movimento que remonta o pacto chamado Pacto de Niágara, que aconteceu em meados de 1840, 1850 ali, que foi um movimento de reação ao liberalismo teológico que estava se instalando na América do Norte, nas igrejas históricas, batistas, metodistas e presbiterianas. Então, eles decidiram naquela época que deveriam ter pelo menos alguns pontos em comum para se definir quais eram igrejas, por assim dizer, ortodoxas. E dentre alguns pontos que eles subscreveram, era a inerrância da Escritura e a sua inspiração verbal e plenária. E disso, então, alguns movimentos metodistas, outros presbiterianos e outros batistas tiveram origem. E a Igreja Bíblica nasce no seio dos batistas que subscreveram a essa posição de, digamos, de ratificar a doutrina da inspiração verbal plenária e inerrante da Escritura. No Brasil, o movimento chegou no final dos anos 50, começo dos anos 60, por meio do trabalho de missionários norte-americanos. Uhum. É, aqui em Mogi é a sede da Igreja Bíblica Brasileira, é isso? No Brasil? Na verdade, sabe, pastor, existem várias igrejas bíblicas espalhadas pelo Brasil afora. No Nordeste Uhum. mesmo, bolsões imensos de igrejas bíblicas, talvez centenas de igrejas ali, em Goiás. E aí elas são organizadas por associações. A nossa associação, ela tem a sua base de implantação em Mogi das Cruzes. A primeira delas, implantada aqui em Mogi, é a Igreja da Ponte Grande. E a igreja que eu pastorei em Mogi veio muitos anos depois, né? Eu diria que ainda é o new kid on the block, né? O garotão novo no quarteirão, porque comparado com essas igrejas que nasceram no final dos anos 50 e 60, a nossa igreja tem 20 anos aqui em Mogi. 20 anos, ok. Agora, a Igreja da Ponte Grande, ela tem bem mais, né? Uhum. Sim, sim. Foi uma das primeiras a serem implantadas, né? Uhum. O Ah, sim. sopro Então, do então só para pastor. esclarecer, Uhum. o modelo da Igreja Bíblica, ele é um modelo descentralizado e fortemente dado a um congregacionalismo. Então, nós não temos uma sede necessariamente que tenha ingerência sobre as demais igrejas, exceto quando elas operam ou como múltiplo campo ou como congregações. Praticamente parecido com os batistas, não é? Ah, sim, muito parecido. De forma congregacional, é parecido com os batistas. Nós temos uma convenção, nós temos uma associação, mas que não interfere diretamente nas igrejas locais, apenas reunião fraterna. Acho que é assim também com a bíblica, né? Isso, A ação bíblica, ela tem ligação com a bíblica brasileira ou não? O não, movimento Ação Bíblica. eu conheço a ação bíblica, preguei algumas vezes, tenho amigos queridos lá, e o nosso deão de alunos na ABK, na Faculdade Teológica, é pastor da ação bíblica. Nós não temos nenhum vínculo institucional, mas vários Uhum. pontos da declaração doutrinária da ação bíblica são muito parecidos com a declaração doutrinária da Igreja Bíblica brasileira. Então, a nossa convivência fraterna é muito boa, muito proativa. A Igreja Bíblica ela teve origem nos Estados Unidos e a Ação Bíblica parece que é na Europa, né? Na Suíça, é É isso? Suíça, exatamente. Uhum. Mas muito influenciada, até onde sei, segundo os meus amigos compartilharam, pela influência do evangelista Dwight Moody, que era um norte-americano.
Então a Muito influência conhecida. dele, exatamente, e a influência dele na Suíça foi muito grande, o que acabou dando origem a esse movimento, né? Pelo menos assim me contam os amigos. Cada nação recebe o nome, cada igreja bíblica recebe o nome da nação onde ela está plantada, é isso? Nos Estados Unidos é a igreja bíblica americana, no Brasil é brasileira, é assim? A extensão depende muito da associação local. Uhum. Normalmente é a igreja bíblica mais o nome da cidade. Então, igreja bíblica em Mogi, igreja bíblica em Suzano, igreja e assim por diante. A brasileira acabou sendo inserido no nome por conta dos missionários que vieram aqui e fundaram a nossa associação. Mas em outras cidades, como em Jundiaí, em Lambari, onde eu tenho amigos, a Igreja Bíblica de Lambari, Igreja Bíblica de Jundiaí, mas que subscreve a mesma declaração doutrinária, né? Muito bem. Pastor Leandro é casado com a filha do missionário que começou o trabalho no Brasil, né? E também, além da igreja, nasceu a ABK. E fale um pouquinho sobre a ABK. Inclusive, eu tenho um grande amigo que hoje é pastor em Mairiporã, que estudou aí. Quando eu fui Que legal. pastor no interior de São Paulo, eu assinei documentos para o líder da igreja lá a estudar na ABK. Na época era por correspondência, não existia Puxa, internet, né, como hoje. Hoje é muito mais prático, mas na época mandava carta, vocês recebiam, corrigiam, isso. devolvia, era dessa forma. E quando foi fundada a ABK, o que significa a ABK e qual a sua missão e propósito? A Becar originalmente foi fundada como Instituto Bereano e o objetivo era treinar líderes no Brasil e oferecer outros serviços cristãos, serviços na área social, na área cultural e também na área recreativa cristã. Isso, ao longo dos anos, foi tomando um contorno próprio. Por exemplo, no passado, até os anos 70 pelo menos, a Becar tinha alunos em internato, modelo de internato. O reverendo Willis foi um homem de uma grande visão. Ele é o pioneiro no ensino à distância, talvez no mundo, não só no Brasil. No Porque ele não, mundo. provavelmente, porque ele não só criou o conceito do aluno estudar à distância, então na época foi diminuindo o internato e aumentando as estratégias para que o aluno estudasse à distância, e aqui eu digo por que o seu pioneirismo. Porque ele desejava ir além de enviar para o aluno, por exemplo, apostilas e materiais datilografados na época, né? E então xerocados. Ele teve a ideia, veja só, de enviar fita cassete para os alunos. Isso era inovador, ninguém Sim. fazia isso. A única coisa que existia, até onde eu sei, e até onde eu consegui buscar informação, eram sermões gravados em fita cassete. Mas cursos teológicos inteiros via fita cassete não existia. Então, o que ele fazia? Ele emprestava para os alunos o player, o toca-cassete. E aí Só depois um mandava minutinho, as pastor fitas. Leandro. Só um minutinho, porque nós temos muita gente jovem aqui acompanhando que nem Ah, sabe o que que é isso, fita cassete. Explica para o pessoal o que que é isso. Ah, não está falando nem de pois vídeo, está é. falando do anterior, né? A fita cassete. O que seria a fita cassete para os mais jovens aqui? Era um iPod, era um iPod que tinha uma fitinha dentro dele, você usava a caneta Bic quando queria rebobinar, girando a fitinha e colocava dentro do aparelho. Mas sabe que eu tive nos Estados Unidos há pouco tempo, agora em final de 2019, e lá no Walmart eles continuam vendendo ainda o player, o tocador de fita cassete? É mesmo? Olha aí. Sim, é muito interessante isso. Então não Mas tem duvido se muita daqui coisa a que está pouco. voltando, né, pastor Leandro? Muita coisa está retornando, que nem disco, né? O long play já Isso. estão algumas. Como que é? Ah, esqueci o nome agora. Que trabalha com disco. Agora me fugiu o nome. Estão relançando. Algumas gravadoras. Algumas Gravador. gravadoras. Sim, sim, exato. E as vitrolas estão de volta aí, né? Sim?
Mas enfim, então ele começa lá com a fita cassete, que era uma inovação, era uma coisa assim inimaginável na época. Então, dois conceitos ele trabalhou: que a igreja local deveria fazer parte da formação do obreiro. Então, o instituto, na época, então, o Instituto Bereano, forneceria o conteúdo teológico, mas a formação de caráter, a seleção dos obreiros aconteceria ali na igreja local. Bom, e disso a Becar não parou mais. Então, depois da fita cassete, foi para o videocassete, para o DVD, e finalmente hoje, como curiosamente a maioria das instituições, nós fornecemos o treinamento que pode ser 100% feito por uma plataforma digital, um ambiente virtual, né? Então, esse é um braço da Becar. O outro braço é o acampamento, que continua ativo também até hoje, servindo várias denominações, e os trabalhos sociais. Bom, então, depois de um tempo, vamos chamar essa holding de atividades ministeriais que a Becar tinha, acabava por exigir, demandar um novo nome que melhor expressasse as suas atividades. Daí, então, trocou de Instituto Bereano para a Becar, que é Associação Brasileira de Ensino, Cultura, Assistência e Religião. Então, hoje a Becar continua atuando em todas essas frentes. Uhum. E que ano que nasceu, pastor Leandro? Então, a implantação da ABK como ministério já tem mais de 60 anos, né? 60 anos. E nos anos 70 é que foi feita essa transição de nome para, como conhecemos hoje, a Becar, né? O pessoal fala muito em AD hoje, mas como o senhor falou, pastor, o fundador da BK já trabalhava com isso há 60 anos atrás. Inclusive, depois, Isso. isso era na época, quando eu era criança, adolescente, eu lembro muito daquele Instituto Universal Brasileiro, que também fazia cursos por correspondência, né? Então, Isso. a EAD, como nós conhecemos hoje, muitos acham que é novidade, mas o pastor Willis já exercia essa prática há 60 anos. Instituto Universal Isso. Brasileiro depois também, né? E Sim. E, então, aliás, muitos profissionais hoje, eu conheço empreendedores, empresários, que se formaram pelo Instituto Universal Brasileiro, fazendo tudo por uhum, correspondência. Eu acho que a grande inovação do Reverendo Willis foi o que as pessoas chamam hoje, além de EAD, que é Electronic Learning. Ele teve a ideia de usar um meio eletrônico para ensinar teologia. E isso é realmente inusitado, né? Aliás, foi inusitado exato. naquela época, usar o e-learning, electronic learning. Então, assim, como usar a tecnologia disponível na época para ensinar teologia, ensinar a palavra de Deus, e foi muito bem sucedido. Uhum. Parabéns aí pela ideia, né? Qual a idade dele hoje, o Reverendo Willis? 94 anos. Olha Está só, bem. que bênção. É, Esses dias, antes da pandemia, encontrei com ele no café da manhã do conselho aqui. Está bem, está assíduo, bem. muito É, assíduo, gosta de ir no conselho de pastores, gosta de se relacionar com irmãos das mais diversas denominações. E a brincadeira que o pessoal me faz até hoje é se quando eu aposentar, Reverendo Willis reassume a BK. aliás, foi Ele lá está muito que bem. eu ganhei um livro seu de presente. Ele presenteou os pastores com o seu livro lá. Ah, que Muito legal. bem. Falando em livros, pastor Leandro, fale um pouquinho dos seus livros, qual o mais recente? Tem E um onde livro. adquirimos? Ah, sim. Então, o último livro que está saindo agora, está no forno, deve ficar pronto entre o final dessa semana e a próxima, e nós estamos só estudando como é que vamos fazer o lançamento. É Pense e Viva, que é uma coletânea de textos e pensamentos. Eu escrevo regularmente nas redes sociais, e especialmente durante esse período da pandemia, eu entendia que era muito importante compartilhar conteúdos que pudessem trazer esperança às pessoas, que pudesse renovar a fé, o encorajamento delas. E me dediquei a isso, e graças a Deus foi muito bem recebido pelas pessoas que compartilham esses textos regularmente. Então, disso nós decidimos sair desse escritor de web, né, de estar fazendo isso, e transformar isso num livro
que deve ter aí umas 150 páginas mais ou menos, que é Pense e Viva. A ideia de Pense e Viva vem de Filipenses, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo exorta o cristão a pensar naquilo que é virtuoso, né? E a única maneira de se viver a vida de fato com qualidade. Então esse livro está saindo. Sobre os canais de distribuição dos livros. No passado, eu tinha livros em boa parte das livrarias, inclusive livrarias seculares. Mas nós chegamos num gargalo de custo. O livro ficava muito caro para chegar na mão das pessoas, porque os descontos que existiam entre a editora, a distribuidora, o livreiro, acabava tornando o custo final muito elevado. E como eu não sou um best-selling, né, um escritor best-seller, eu sou uma pessoa que quer compartilhar ideias, convicções, aquilo que me faz bem da escritura com as pessoas. Nós resolvemos levar diretamente ao leitor final. E, então agora nós estamos organizando um canal que deve ser lançado em breve, onde a pessoa vai poder comprar diretamente por esse canal o livro novo e também qualquer outro livro que eu tenha ainda disponível, e nós vamos fazer chegar até a pessoa na casa dela. Ok, é bem mais em conta, né, para o leitor e não tem atravessador, né? Direto com o autor, direto com o autor no Isso, site. exatamente. E com o advento do mercado eletrônico, né, do e-commerce, todo mundo já se acostumou com isso, de comprar e receber em casa. Então, nós vamos usar duas maneiras. Uma é essa, venda pelas plataformas digitais, que deve ficar pronta aí nos próximos dias, mas também nas igrejas onde eu prego, nas conferências que eu ministro, sempre carrego comigo. Um amigo me diz assim, que são os souvenirs, né, do palestrante. Todo mundo que está, às vezes, Uhum. quer levar um livro de lembrança daquele dia, ou porque gostou da palestra, ou porque criou algum vínculo com a gente. E, na verdade, levar um livro nosso é levar um pedaço da gente com eles. Então, É nós um vamos usar filho, esse... nós chamamos de filho, né? Nós chamamos de Isso, filho, nosso filho. É. é. Então, Pastor, vamos usar os dois canais de distribuição. muito bom. A questão agora, além do livro físico, há também o livro em forma de e-book, o senhor está vendendo também? Como que funciona aí? Uhum. Hoje, boa parte dos meus livros estão na versão Kindle, disponíveis na Amazon, e esse livro também, esse livro novo, deve estar disponível também no formato Kindle na Amazon. Então, as pessoas que Hum. gostam de ler no Kindle, ou porque tem o reader, né, o leitor, ou porque tem instalado num tablet, no celular ou no computador, também podem adquirir nesse formato. Aí, Uhum. rapidinho, apertou o botão, download e está na mão o livro. Apesar de eu não sou tão antigo assim, não sou tão velho. Aliás, a minha filha fala que eu já estou velho. Minha filha tem 20 anos, eu estou com 50, mas me Não, não está considero velho. jovem. Eu não consigo ler se não for físico. Eu prefiro pegar o livro, folhear, eu gosto, né? Então, como que o senhor vê essa situação? O senhor acha que o livro físico, a tendência é acabar ou não? Ele vai continuar por muito tempo ainda? Eu acredito que vai continuar. O que eu vejo, eu também gosto, é a experiência sensorial, né? Você tem o Sim. cheiro do livro, o tato, é uma experiência diferente. Mas, por exemplo, quando a gente viaja e precisa levar um acervo, deseja levar vários livros que a gente tem de cabeceira, os leitores digitais são muito eficientes. E eles têm feito um trabalho bastante interessante em melhorar a qualidade desses equipamentos, né? Eu tenho um Kindle e eu não me canso de ficar impressionado com a qualidade dele, tanto do tato quando eu vou mudar uma página, ou, por exemplo, quando você está sob um sol intenso e ele não reflete nada, a qualidade da leitura ali é muito boa. Ou, por exemplo, no escuro, quer ler um livro à noite, esposa está dormindo do lado, o Kindle ajusta. A Amazon daqui a pouco vai ter que patrocinar a sua live, né? Que estou fazendo uma propaganda para eles aqui, olha. Então, ele muda a intensidade de luz, você pode ler ali tranquilo. E diferente de ler no celular ou de ler no tablet tradicional,
é exatamente isso, que a intensidade de luz não é a mesma. Então, para Hum, viajar é muito prático. Ou um livro que você deseja ler ainda não está disponível no mercado editorial brasileiro, mas tem nos Estados Unidos ou tem na Europa. Puxa, com um clique, você pode baixar aquele livro e ter ele na mão, ao invés de ter que esperar um tempo até que o livro seja lançado ou fazer a importação do livro, né, que demora muito tempo. Então, eu acho que são duas experiências distintas, mas eu não vejo, não, o fim do livro físico. Pelo contrário, hum, eu acho que o livro físico vai se sofisticar cada vez mais. Ele vai ser exatamente isso, uma experiência sensorial cada vez maior. Então, capas mais elaboradas, um papel mais agradável ao tato, uma impressão que seja mais interessante, e talvez até alguns com algum tipo de odor para estimular essa experiência sensorial. uhum. Eu tenho um pastor nosso, faz parte da nossa denominação, chamado Isael Belo de Azevedo. Não sei se o senhor já ouviu falar dele, ele é escritor, doutor Isael Belo Azevedo. Uhum, E ele vendeu toda a biblioteca dele, só usa o Kindle agora. Ele falou, ó, eu viajo dentro do avião, eu levo 300, 400 livros, e sim, para onde eu quiser. Impossível levar os físicos, né? Não tem exatamente. jeito, agora é bem mais prático. Bem, É. Deixa eu te contar eu uma. tenho que me acostumar com isso ainda. Deixa eu te contar uma aqui, olha. Sim. Eu gosto muito de livro e gosto de comprar livro. Então, olha, eu não entendo nada de carro, eu não entendo de marca de carro, não tenho, assim, essa vaidade ou esse interesse. Mas eu sempre gostei de livros, sempre tive sonho de ter minha biblioteca. Então eu não parava de comprar livro, né? Eu tenho aqui em casa tenho só alguns livrinhos aqui é um pequeno estúdio que eu tenho, mas Aham. eu tenho na minha biblioteca particular mais de 3.000 livros físicos lá. Olha Só aí. que o que aconteceu? Teve uma fase no meu casamento com a Julie que a gente começou até a ter conflito. Toda hora eu estava chegando com uma sacolinha nova com um livro. Olha, o Kindle acabou com o conflito. Eu compro num clique, ela nem vê a sacola. Então tem muita vantagem no livro digital, viu? Aliás, só tem bem mais agora do que se fosse os É físicos, né? provável, é Ela nem provável. percebe chegando os livros, só baixando. É, só na hora de sentar e Muito fazer o bom. orçamento doméstico é que a coisa pega. É verdade, é verdade. Mas olha, os livros digitais são bem mais em conta, né, Pastor Leandro, do que os físicos. Tem essa vantagem também. Também tem isso. Por exemplo, algumas vezes você tem promoções que derrubam o preço assim de volumes inteiros, né? Que você compra por 4, R$ 5, né? Só tá ligado lá nas promoções que encontra, faz uma garimpagem muito boa. Tem muitas vantagens, mas de novo, eu acho que são experiências diferentes e elas não são excludentes. Não precisamos abrir mão, da outra. O que o senhor falou do livro físico, que o senhor não crê que ele irá sumir, que ele irá desaparecer, é a mesma experiência do rádio, né? Rádio também as pessoas achavam que ia acabar e o rádio continua forte. Agora o rádio se transformou numa TV também, né? Com as pessoas assistem pelo YouTube, as pessoas dentro do estúdio do rádio e vê tudo que está acontecendo lá. O rádio se atualizou. É isso que vai acontecer com o livro também, então, na sua É, opinião, né? acabou criando uma fusão, né? E Sim. veja só, várias coisas as pessoas fazem previsões de que elas vão acabar. Eu me lembro que quando lançaram o videocassete, pronunciaram o fim do cinema. E não aconteceu, né? São Uhum. experiências diferentes, né? Agora Exato. mesmo com essas plataformas de streaming, como Netflix, Disney e tantas outras, né? Amazon Premium e tantas outras, alguns falam, olha, acabou o cinema. Também não acho que vai acabar, porque são experiências diferentes. Ir ao cinema tem uma certa magia, comprar pipoca, pegar a fila, sentar com um grupo de pessoas, socializar com outros. Então, são Uhum. experiências diferentes. Eu acho que a gente vai encontrando caminhos para desfrutar de cada uma delas. O que deve acontecer, certamente, é algum tipo de inovação. E eu tenho visto isso. A minha filha caçula, ela gosta muito de ler. Hoje mesmo ela falou: bati meu recorde. Li um livro de mais de 500 páginas de um dia para o outro. E ela lê mesmo, é impressionante. Puxa vida. 500 É, páginas.
Ela é impressionante como ela consegue ler e Devora rapidamente. o livro. Devora, Devora. ela é uma devoradora de livros. Mas veja só, para ela, e ela não gosta de Kindle, porque para ela o livro é uma experiência sensorial, mas ela analisa a Uhum. capa, a cor da capa, qual é a fonte que imprimiram. Então eu acho que as editoras que fazem livros físicos vão ter que cada vez mais ter a sensibilidade. A minha filha é da nova geração, ela tem 15 anos, a minha filha caçula, mas É ela a Cleo? prefere o Cleo? livro físico. Oi? Cleo é parente? Ah, Tarracata Cleo? sim, a Cleo é minha cunhada. Cunhada, ela está assistindo. Um abraço aí a Cleo. Opa, eu não Moisés, ficará consigo. gravado sim a live. Ele está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim. Ah, que legal. O pastor, que interessante, 15 anos devorando o livro. Fico feliz em ouvir isso, viu? Sim, sim. Sobre Não, as muito dada à temáticas de leitura, e suas como disse ele, palestras e onde o pastor, como que o pastor tem trabalhado nesse tempo de pandemia. Agora, infelizmente, muitas casas estão fechadas, muitos espaços. Como tem sido nesse tempo de pandemia? Qual plataforma o senhor está usando para dar palestras nesse tempo difícil, desse tempo diferente que nós estamos vivendo? realmente nós tivemos que, da noite para o dia, aprender a nos ajustar a tudo isso, né? Nós não tivemos. Eu creio que todos nós, pastores, professores, a gente já antevia que, de alguma maneira, nós teríamos que usar mais tecnologia, não é verdade, pastor? Sim, A gente já sim. pensava, uma hora nós vamos ter que fazer isso, uma hora a nossa igreja vai ter. Só que nós fomos forçados, da noite para o dia, entrarmos nesse universo, né? Então, eu trabalho há muitos anos com rádio mesmo, rádio tradicional, e tive também que me adaptar rapidamente a isso. O que que eu fiz? Com o auxílio de várias pessoas, irmãos que sabem muito mais que eu, e inclusive meu filho também que me ajuda bastante, o meu irmão, que é o marido da Cleo, que entende muito de tecnologia, várias pessoas me ajudaram a trabalhar de modo a contemplar múltiplas plataformas. Então, eu uso o Zoom, eu uso o Meet, eu uso o Instagram, como nós estamos fazendo agora, o Uhum. Facebook, o YouTube. Então, todos esses recursos que estão à mão, nós passamos a fazer uso deles, tentando customizar o conteúdo. E ainda estou aprendendo, sinceramente, estou aprendendo vários deles, mas procurando customizar a forma de apresentar o conteúdo, não alterar o conteúdo, mas como é que a gente pode customizar a apresentação em cada uma dessas plataformas. E assim temos feito, né? Então, aulas com frequência via Zoom, treinamentos algumas vezes usando o Meet e regularmente no canal do YouTube, que aliás, graças a Deus, tem crescido significativamente bem o trabalho no canal do YouTube. Uhum. Então, nesse tempo, o senhor não tem saído para fora, o senhor está mais dentro das plataformas, não tem dado palestras fora da igreja, como no passado. Bem menos, né? Assim, eu atendi alguns convites, eu adotei, e eu entendo que foi uma situação muito sensível, em alguns momentos polemizada, né, pastor? Mas eu Uhum. decidi que eu precisava ter um critério objetivo e não subjetivo, não apenas a minha preferência ou opinião desse ou daquele. Eu passei a me nortear pelas autoridades sanitárias constituídas. Então, Uhum. quando eles diziam não pode, eu não tinha dúvida, não faz. Então, convites, tem um convite tal dia, o que está dizendo lá? Que não pode, está cancelado. Ou vamos Uhum. fazer por vídeo. Olha, liberou, tal, pode fazer agora. Muito bem. Quais são as regras protocolares que deve seguir? Essa e essa. Vamos usar todas as regras protocolares e vamos cumprir. Então, nesse período, ainda consegui atender alguns convites, mas não na mesma escala que eu costumava atender, né? Mas consegui Uhum. participar de algumas reuniões de conselhos de pastores em vários lugares, falando com pastores amigos, colegas, que acho que foi um momento importante também
para levar uma palavra de encorajamento mútuo, seguindo sempre essas regras protocolares. E alguns outros lugares, convites que tinha em outros estados, acabamos cancelando todos eles pela dificuldade de cumprir todas essas regras sanitárias. E aproveitando o tempo para fazer o máximo possível e aprender o máximo possível como podemos comunicar usando o que estava disponível. Esse critério foi o mesmo critério que a nossa igreja em Mogi adotou. Qual é a orientação da autoridade sanitária constituída? E só descontinuamos aquilo que realmente não tem condição de seguir qualquer parâmetro protocolar. E assim, meu caro, assim estamos sobrevivendo esse tempo louco que surgiu. É verdade. O pastor acredita muito na força do rádio, da TV. E, na sua opinião, pastor Leandro, o senhor entende que rádio e TV, com a chegada da internet, um tempo atrás, a internet irá substituir esses veículos de comunicação no futuro? E a igreja deve ainda continuar apostando no rádio e na TV, ter programação nesses locais, nesses veículos de comunicação? Eu creio que nós devemos, sim. Eu me lembro quando eu cheguei, depois de... Assim que eu voltei dos Estados Unidos, eu e Julie, recém-casados ainda, cheio de sonhos, de ideias, uma das coisas que eu queria fazer era fazer rádio, porque nós tínhamos, vamos dizer assim, uma unanimidade litúrgica no rádio, que eu entendia que precisava ter um outro lado, né? Precisava ter uma outra maneira de se apresentar a palavra de Deus no rádio, era o que eu pensava. E eu te digo que foi muito difícil eu conseguir criar um grupo de pessoas que me apoiasse. Quase ninguém acreditava que deveríamos entrar no rádio. Que o estilo de programa, de ensinar a Bíblia no rádio, não ia pegar. Mas eu fui bastante persistente, alguns poucos irmãos acreditaram, e nesse processo todo, um pouco tempo depois, acabamos tendo uma feliz parceria com a BBN, que dura até hoje. E os resultados do rádio, veja só, no rádio eu não divulgo a minha igreja, a igreja que eu pastoreio. Eu prego a palavra de Deus, eu ajudo pessoas das mais diversas denominações, eu quero alcançar o não crente e até coleciono algumas igrejas de confiança para encaminhar pessoas para lá. Até hoje temos fruto ainda do rádio. O rádio ainda tem uma dinâmica, por exemplo, no trânsito, a pessoa está dirigindo, a pessoa pode ter múltiplas tarefas enquanto está ouvindo ali. Então o rádio ainda é um veículo muito eficiente. Está passando por isso que o pastor falou, por essa fusão de tecnologia, especialmente rádio e transmissões de vídeo, né? A pessoa ter o que a gente chama de um acesso do por trás das cortinas, né? Ver como é que é um estúdio de rádio, ver como é que está o locutor ali. A televisão, eu tenho a impressão que já está sendo engolida pelos mecanismos de transmissão online. Então a televisão está passando por uma outra fusão, ainda é de imagem, mas os chamados canais tradicionais abertos vão ter muita dificuldade. Porque a tendência que não é nova, mas a gente vê crescendo, chama-se conteúdo on demand, que é o conteúdo está disponível para eu assistir quando eu quiser assistir. Então aquela coisa da grade, lembra, né? Olha, vai passar tal hora, Sim. eu tenho que ficar esperando aqui. Isso vai ser cada vez menos frequente. Eu tenho uma tradição aqui com os meus filhos ainda, de uma vez por semana a gente assistir uma coisa juntos, comer uma pipoca e se divertir. E a gente definiu o dia. Não é a TV que define o dia, nós definimos. É esse dia, Tá lá, é né? esse Tá horário, lá à esse é o sua programa. disposição. Está lá à sua Exatamente. disposição, o que você desejar, o horário que você quiser. Então eu acredito que esse conceito do on demand vai fazer com que as televisões tradicionais passem por uma grande transformação, que já está acontecendo, né? Então eu acho que eles vão cada vez mais serem absorvidos pelas transmissões digitais, online e on demand. Essas chamadas TV abertas, elas já
já estão, embora bem atrasadas, né, mas já estão aderindo ao YouTube, né, deixando alguns programas gravados lá, a hora que você quiser. Por exemplo, eu gosto de assistir aquele programa de entrevista de noite. Tem Ah, entrevistas boas que eu assisto. Quando eu vejo quem é o convidado, é lá com o Danilo Gentili. E fica sim. gravado. Eu não assisto no horário, que é muito tarde. Uhum. Passa da meia-noite. Eu assisto. Sim, sim, bem, tá joia. Deu uma parada aqui. Eu assisto no outro dia, no horário que eu posso, e eu descubro quem é o convidado, falo, isso aqui é interessante, eu vou assistir. E as Sim. TVs abertas, elas estão aderindo a isso que o senhor falou agora. Porque senão Uhum. elas serão engolidas mesmo pela internet, né? Elas têm que se adaptar. Pastor, para a gente encerrar aqui, fale da Sim. organização Associação Verdade Bíblica. É, qual é o objetivo dessa associação? E o senhor continua como diretor executivo atual ou não mais? Sim. É, Verdade Bíblica era um branch, né? Era um braço de uma organização chamada Good News Broadcasting, que tinha presença em 16 países. Então eu voltei para o Brasil para ser o diretor executivo desse trabalho, que consistia na produção de conteúdo bíblico teológico para ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente, né? Trocando em miúdos, era isso. E Uhum. então nós éramos, por assim dizer, uma produtora de conteúdo bíblico-teológico para distribuir nos mais diversos outlets. Na época, os principais outlets eram a televisão e o rádio. Então nós fizemos isso, chegamos a ter programa de TV em rede nacional, no Brasil todo, e aliás até fora. Tivemos no Canadá esses programas. Bom, depois do triste 11 de setembro, aquele atentado que aconteceu nos Estados Unidos, a organização passou a ter bastante dificuldade para manter esses escritórios e esses ministérios externos, e nós mantivemos a parceria por um bom tempo até onde foi possível. E então eu diria que há uns 15 anos, talvez, nós nos emancipamos em mútuo acordo para continuarmos a fazer aqui no Brasil uma coisa que fosse 100% nacional, então. Então, nós nacionalizamos o Verdade Bíblica. Aqui nos Estados Unidos é conhecido como Back to the Bible, né? De volta à Bíblia. E aqui, Verdade Uhum. Bíblica. E a razão dos nomes serem diferentes tinha a ver com a sua história. Estados Unidos, fundado por pessoas evangélicas, que tiveram a Bíblia em mãos e foram se afastando. O Brasil não tinha a mesma história. A ideia era, vamos apresentar qual é a cosmovisão bíblica, o que a Bíblia tem a dizer sobre a vida, sobre as coisas. Então, nós continuamos ainda hoje. Nós fomos mudando a estratégia por duas razões. Uma, porque os custos, por exemplo, de produção televisiva foram se tornando proibitivos, era uma fortuna quando a gente sentava para negociar, inflacionavam cada vez mais, porque algumas denominações chegam com sacola de dinheiro e derramam em cima da mesa lá do diretor, o que não era o nosso caso. Então, esse era um fator complicado. E o segundo é que nós fomos vendo que o caminho estava surgindo um outro, que era o YouTube, e que eram essas transmissões pela internet. E passamos a investir mais nessa área com um custo menor. Então, no segundo estágio do nosso trabalho, o que nós fazíamos era usar os canais locais. Em cada cidade que tinha TV a cabo, nós colocávamos um programa de TV. Mas até isso, nos pareceu mais interessante usar os meios digitais do que usar esses canais ainda mais tradicionais para fazer a pregação. Então, continuamos ainda aí, firmes e fortes, produzindo para o rádio, agora podcast, que é a novidade, e anunciando a palavra de Deus aí onde podemos. Quanto tempo dura cada programa? Nós temos formatos diferentes. YouTube eu produzo bastante conteúdo curtinho, de Hum, 3, 5 minutos.
e coloco uma vez por semana pregações inteiras de 30, 40 minutos. No rádio, o programa, que foi o primeiro programa que nós criamos, que é o Verdade Bíblica, ele é um programa que tem 15 minutos de duração, tendo 1 minuto mais ou menos de abertura e 1 minuto de encerramento. Então aqui no meio tem 13 minutos de exposição bíblica e de ensino. Cada mídia demanda essa customização de apresentação de conteúdo, né? O que para mim, francamente, não é fácil. Eu tento me ajustar, porque a nossa tendência é sempre tentar fazer do mesmo jeito que a gente sempre faz, mas não funciona assim. Como esse nosso papo aqui. Não dá para a gente fazer como a gente faz num culto de domingo. É outro jogo, é outra coisa, e é nosso dever aprender isso. Então nós temos formatos diferentes para outlets diferentes, até para horários diferentes. No rádio, qual rádio que o senhor está atualmente? Ou é em diversas emissoras de rádio? Nós temos várias emissoras, porque a gente tem um servidor de programa que fica disponível, e as pessoas podem ir lá, baixar o programa e distribuir. Eu até não conseguiria aqui, pastor, citar todas essas emissoras e fazer assim, uma certa injustiça com eles que carinhosamente transmitem lá o programa. Mas aqui perto de nós, talvez a mais conhecida seja a BBN, que cobre o Vale do Paraíba, Paraná, né, Curitiba, Cornélio Procópio, que é a parceria de mais longa data. Aí temos várias outras emissoras locais. Segunda a sexta e aos domingos agora, com um outro programa chamado Segunda a Sexta é Verdade Bíblica, e aos domingos é um programa chamado Refletir. Tem horário fixo de segunda a sexta na rádio? São 3 horários, mas não vou me lembrar agora. 3 horários. Fico devendo. Okay. No YouTube, a pessoa procura Verdade Bíblica e encontra lá as reflexões. No YouTube. Não, procura Leandro Tarrataca. No nome do pastor, ok. Sim. Leandro Tarrataca. Ok. Aí há uma história por que a gente optou por usar menos o nome Verdade Bíblica da instituição e usar mais o nome Leandro Tarrataca. É uma história interessante, mas aí eu te conto outro dia. Ok. Pastor, eu quero agradecer a gentileza da presença do pastor aqui em nossa live e gostaria de convidá-lo. O senhor pode orar para encerrar nossa live nessa noite? Com muita alegria. Eu quero agradecer mais uma vez o seu convite e agradecer os amigos que acompanharam aqui também e aos tarratacas que passaram por aí. Amém. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por esse tempo aqui de bate-papo com o pastor Cleverson. Muito obrigado pelas pessoas, Senhor, que acompanharam. E nós pedimos que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo nesse tempo que temos enfrentado. Mas nós somos as pessoas para esse tempo. Que o Senhor nos dê saúde, nos dê os recursos necessários para que possamos viver para a Tua glória, Pai. É no nome santo de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor Leandro. Obrigado Prazer. A todos que acompanharam também. Fiquem com Deus. Um abraço, pastor. Até a próxima. Deus abençoe. Vai.